Nós lemos aqui nessa noite o Salmo de Davi. E nós vamos ver aqui em que circunstâncias Davi escreveu o Salmo de número 51. Eu quero bastante atenção dos nossos adolescentes nessa noite. Amém, queridos? Vamos prestar bastante atenção. Olha só, Davi, restaurado para avançar. Primeiramente, já foi falado aqui nessa noite, em diversas palavras, em diversas formas, que Deus quer cada um de nossos jovens e adolescentes na presença do Senhor. Não quer que nenhum se perca. Não é o propósito de Deus que nenhum se perca. Deus nos chamou para a salvação. Amém? Mas para que nós possamos tomar posse de todas as bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E alguém diz assim que Deus sonhou algo. Será que Deus sonha mesmo? Não. Deus não sonha, Deus estabelece, Deus decreta planos, Deus decreta objetivos acerca da nossa vida. E eu tenho certeza que Deus tem decretado muita coisa boa com relação aos nossos jovens, e principalmente adolescentes que estão aqui nessa noite. Mas para que vocês alcancem isso, é preciso que vocês permaneçam firmes na presença de Deus. Nós tivemos uma conversa na terça-feira muito rápida, e eu comentei, já falaram que nós vamos falar de novo, que é um assunto que está em voga. Eu estava vendo a página no Facebook daquele jovem, que na verdade não tem 14, tem 13 anos, que partiu para a eternidade tão precocemente. E alguém disse assim: cumpriu sua missão, por isso Deus o levou. Não, irmão, para com isso. É inaceitável nós pensarmos dessa maneira, que alguém que teve a vida ceifada com 13 anos cumpriu a missão que Deus tinha para ele aqui, negativo. Na verdade, foi cortado os planos, os projetos, tanta coisa que a vida poderia lhe proporcionar. Muito bem, Davi, queridos, escreveu esse salmo dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto. Se você ler o salmo inteiro, você vai perceber que a oração de alguém que está desesperado, precisando do renovo, precisando da renovação de Deus em sua vida, por um motivo. Davi havia pecado contra o Senhor. E para que nós saibamos o contexto deste pecado, nós precisamos voltar um pouquinho lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Capítulo 11, vamos lá, adolescentes, vamos lá, abre aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Deixa aberto e vai acompanhando. À medida que eu for falando aqui. Segundo Samuel, capítulo 11. Olha só. Por que Davi ele ora desesperadamente no Salmo 51? Porque ele havia pecado. Mas veja o pecado que ele cometeu. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Nós estaremos meditando, depois voltando aqui no Salmo 51. Olha só, irmãos. Diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção. Era cultura para Israel que os reis saíssem à guerra. Lugar de rei não era em momento de guerra, em momento de batalha, não era dentro do palácio. E diga-se de passagem, já adiantando aqui, o problema não é o palácio. Preste atenção. O problema não é o palácio. O problema não é o lugar em que você está. O problema é o seu coração e o seu propósito e o motivo por que você está naquele lugar. E a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém no momento que ele era para estar em guerra, batalhando. E aqui começa a caída e a derrota de Davi.
Aqui começa a queda de Davi, porque ele estava em guerra, ele estava em casa, enquanto deveria estar em guerra. E é interessante, se você voltar um pouquinho em 1 Samuel, capítulo de número 16, não precisa de ir lá não, continue no 11 do segundo livro. Se você voltar um pouquinho no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, você vê um Davi com uma disposição diferente. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir Davi como rei, passaram seus irmãos de Davi, e Samuel fez aquela série de perguntas, acabaram-se os mancebos, os jovens. Aí Jessé falou assim: não, falta um menor. Onde que ele está? Ele está trabalhando, está lá no campo, cuidando das ovelhas. E quando o espírito mau afligia a vida de Saul, alguém disse assim: olha, eu tenho visto, Saul mandou que buscasse alguém que tocasse harpa. Alguém disse assim: eu tenho visto o filho de Jessé. Ele é um homem valoroso, é um jovem valoroso, temente a Deus. Ele é um jovem animoso. Ele é um jovem valente, um homem de guerra. Ele gosta de guerrear. E este foi o princípio da vida de Davi na presença do Senhor. Mas agora você vê um Davi completamente diferente. Você vê um Davi que se conforma com a vida onde ele está. Ele começa agora a brincar com a situação e com a sua vida espiritual. E nessa brincadeira, enquanto Davi era para estar guerreando, a Bíblia diz que ele ficou em Jerusalém. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra. Enquanto você está rindo, enquanto eu estou pregando, isso é muito sério, irmão. Enquanto você está rindo, jovem, adolescente, e não está recebendo aquilo que eu estou dizendo, Satanás está lá fora arquitetando um plano, um projeto, um prato para colocar na sua frente. E se você não estiver preparado, a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra a carne e nem o sangue. É muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E a Bíblia diz que ele estava em casa enquanto era para estar guerreando. Nós pecamos, nós caímos, nós erramos, porque nós deixamos de guerrear as guerras do Senhor. Nós caímos porque deixamos de tomar na nossa vida a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Nós caímos quando deixamos de buscar a presença de Deus em oração. Nós caímos quando deixamos de vigiar na presença do Senhor. Nós caímos quando nós começamos a dizer sim por pequenas coisas na nossa vida espiritual, que no passado nós vimos aquilo como pecado, mas que hoje eu já não dou tanto valor para isso. Penso, não, isso não tem problema. É o mundo do relativismo, né, que nós vivemos hoje. Isso é relativo, isso pode. Nós caímos quando paramos de prestar atenção na nossa batalha espiritual, irmãos. Quando nós baixamos a nossa guarda, nós estamos arriscados a cair. Preste atenção. E quando o exército estava no palácio, eu disse que quando o exército estava na guerra, Davi estava no palácio. Eu disse que o problema não é o palácio, o problema é o coração de quem está no palácio. O problema, querido, não é a escola que você estuda, ou a sala de aula que você está. Não. O problema é a sua postura dentro dessa sala de aula. O problema é a sua postura diante dos seus amigos. Se você tem dito mais sim do que não, você está propenso a cair. Se você tem aberto mais a guarda do que fechado a guarda, você está propenso a cair, a desviar-se dos caminhos do Senhor. Preste atenção. Eu estou dizendo aqui como que para o filho, porque meu filho está aqui no meio dos adolescentes também. Esse dia eu disse para o Lucas, numa rede social, no WhatsApp, assim: meu filho, quantos versículos bíblicos você já lançou nesse grupo de WhatsApp que você está? Que isso, pai? Não é sério? Será que lá na sua escola alguém sabe que você é crente, que você serve a Deus? Qual é o tipo de testemunho, qual é a guerra que você tem batalhado lá? Ou você já baixou a guarda? A Bíblia diz que Davi era para estar em guerra e estava no palácio. O problema não era no palácio,
coração, a motivação de Davi no palácio. Olha só, versículo 2 e 3 assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Quando Davi estava no palácio ocioso, totalmente indiferente à sua vida espiritual, e de repente é a situação de algum jovem adolescente aqui nessa noite, ele estava lá e visualizou Betseba se banhando. Preste atenção. E ele agora, o que ele faz? Ele vai, chama o servo seu e diz assim: olha, levanta quem é essa mulher, levanta informações. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Davi teve tempo de voltar atrás. Ele teve tempo de refletir lá na sua casa, no palácio, do mal que ele estava fazendo. Chegou uma informação para Davi: olha, essa mulher é casada, essa mulher, ela é esposa de Urias, o Heteu, essa mulher é compromissada. Davi teve a oportunidade de voltar atrás e pesar na balança os seus atos. O que eu aprendo com isso, adolescentes, é que ninguém se desvia dos caminhos do Senhor da noite para o dia. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, uma soma depois de amanhã, uma guarda que você abre hoje para uma má conversação, para uma pornografia, para uma conversa, um relacionamento com alguém que não está na presença do Senhor. Ah, porque isso tem problema, isso pode, isso quer dizer. Ah, porque a igreja prega isso, mas não concordo com isso. Então a queda, ela não vem, a queda não vem da noite para o dia. As pessoas vão se afastando gradativamente da presença do Senhor. Você tem a oportunidade nessa noite de dizer não. Você tem a oportunidade nessa noite de se arrepender e ser restaurado, porque diz a palavra, ou melhor, o tema deste culto: restaurados para restaurar. E de repente você até quer estender a mão para alguém, como foi dito aqui nessa noite, mas como se você não está também em condições disso? Você precisa do apoio do Senhor, da mão estendida de Deus sobre a sua vida, porque a sua situação você sabe que não está legal. E Davi teve a oportunidade: eu preciso pesar na balança. E mesmo pesando, Davi escolheu, no versículo 4, ele enviou mensageiros e mandou trazer aquela mulher. E preste atenção, a Bíblia diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado. Quando atraído, primeiro você é atraído, e depois você é engodado pela sua própria consciência, pela sua própria vontade. Primeiro você é atraído, depois você dá lugar no seu coração, através da sua vontade, para isso, para o pecado. E Davi agora manda chamar aquela mulher, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. Então ela voltou para a sua casa. Quando a Bíblia diz deitou aqui, é relação sexual, um assunto que infelizmente, diga-se de passagem, infelizmente não tem nenhum adolescente bobo com relação a esse assunto. Na verdade, pais que estão aqui presentes, eles estão muito avançados com relação a isso. Não pense você que seu filho está atrasado com relação a esse assunto, porque não está. Ele se deitou com ela, e aquela mulher, diz a Bíblia, no versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, mandou um recado: ó Davi, eu estou grávida. As consequências do pecado, vem agora as consequências. As consequências. E falando em consequências, preste atenção: consequências do pecado, restaurados para restaurar, mas consequências do pecado, não se tira a consequência. O perdão do pecado não tira
tire a consequência do pecado. Ou você pensa que uma gravidez indesejada será tirada de você porque você se arrependeu. Não. São consequências. Ou você pensa que o crime cometido vai apagar da história da sua vida, vai apagar da história, digamos, judicial dessa pessoa porque ela aceitou Jesus. Nós estamos equivocados com relação a isso. Alguém já viu até alguém orar Jesus. Nós temos muitos aqui, quando tinha programa na rádio aqui em São Meu Rei, vai lá no Mabego, tira do Mabego, dá uma sentença favorável. Pera aí, irmão, e a vítima que estava lá? E a vítima que foi atacada, etc., por aquela pessoa, por aquele autor daquele crime? As coisas não são assim não, irmãos. São consequências do pecado. E as consequências estão aí. O pecado é perdoado, mas as consequências não saem tão facilmente da vida da pessoa. E diz aqui, ó, que ela engravidou-se. A Bíblia dá alguns conselhos com relação a isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Escolhas. Davi poderia escolher. E ele escolheu trazer Betseba e prostituir-se com Betseba. O pecado, a escolha foi o pecado. Diz a Bíblia, fugir da prostituição. José era um escravo e venceu na casa de Potifar. Davi era um rei e porque escolheu o pecado, ele perdeu dentro de um palácio. Qual é a sua escolha aqui nessa noite? E com relação à escolha, eu quero falar algo muito sério aqui, bem rapidamente, só pincelar para você aqui. Lucas capítulo 15 fala acerca de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Olha que lição maravilhosa, você nunca mais vai esquecer isso aqui. O que essas parábolas têm em comum? De alguém que está perdido. Alguém que está perdido. O capítulo começa falando da ovelha perdida. A ovelha é um animal irracional. Uma ovelha escolhe se perder? Não. Ela estava no meio das 100 ovelhas e de repente, por uma distração, por alguma coisa, ela foi e se perdeu. E a Bíblia diz que aquele pastor deixou as 99 no deserto. E o que ele fez? Foi em busca da ovelha que se perdeu. Na dracma perdida, a Bíblia diz que eram 10 dracmas. Aquela mulher, aquela noiva que esperava o noivo, diga-se de passagem, as dracmas era deixada pelo noivo, com confiança, como um depósito. Você vai cuidar disso aqui para mim. Quando eu voltar para o nosso casamento, você tem que apresentar essas 10 dracmas. E uma dracma se perdeu. Dracma o que é? É objeto, não é? Dracma tem vontade própria. Assim como a ovelha, era um animal nacional que não tinha vontade própria. A dracma também não. Ela não tinha vontade própria. Ela, de alguma forma, alguém perdeu a dracma. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou desesperada, varreu a casa, acendeu a candeia, procurando a dracma. Mas lá na parábola do filho pródigo, o que ele fez? O filho pródigo agora é alguém, assim como eu e você, que tem vontade própria, que tem livre-arbítrio, diferente da ovelha e diferente da dracma. O filho disse assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado disso aqui. Eu estou cansado disso, da casa de meu pai. Eu quero pegar a minha herança e dar a parte daquilo que me pertence. Eu quero ir para o mundo, deixar isso de tudo, gastar a minha vida, gastar na vida. E a Bíblia diz que ele levou uma vida dissolutamente, gastando, podemos até atualizar, né? Bebendo, prostituindo, gastando com os amigos e achando que estava abafando. Gastou tudo que tinha. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta, que muitas das vezes você se engana quando brinca com Deus. Você se engana, cuidado com isso. Aquele jovem, ele saiu voluntariamente da casa do pai. Ninguém colocou ele para fora. Ele que disse assim: eu vou embora. Livre-arbítrio. Deus respeita livre-arbítrio. Deus respeita tanto o livre-arbítrio, a nossa escolha, que inclusive Deus não vai colocar ninguém no
céu se você não quiser ir para o céu. Não é isso? Deus não vai pôr ninguém no céu que não quer ir para o céu. Alguém que viveu a vida dissolutamente na bebida, na cerveja, na cocaína e etc., prostituindo, nos motéis, essa pessoa quer o céu? Não quer o céu. Ele sente prazer naquilo, e agora, no fim da vida, ele morreu, partiu para a eternidade dessa maneira. Deus vai pegar ele e colocar ele num lugar que em vida ele nunca quis estar lá. Isso é livre-arbítrio, preste atenção. Aquele jovem saiu voluntariamente da casa do Senhor. Ninguém colocou ele para fora. Mãe, você não vê o pai sair de casa para buscá-lo. Pastor Geraldo, o pai não saiu de casa. Lê lá, irmão. Você não vê o pai sair de casa, Ângela, para buscar o filho, não. Porque a escolha foi dele, foi uma escolha voluntária. Uma escolha voluntária. Aquele homem, aquele jovenzinho que escolheu o mundo, o filho pródigo, depois ele começou a sofrer. A Bíblia diz que ele foi lá, procurou emprego no criador de porcos. E você sabe que na cultura judaica, o porco já é um animal imundo. Ele passa agora a comer nas colotas, da comida daqueles porcos. E a Bíblia diz que enquanto ele não se conscientizou, ele teve que se conscientizar. A Bíblia diz assim, que um certo dia ele, caindo em si, quem caiu em si? Foi o pai ou foi o filho? Foi o filho. Ele caindo em si, ele disse assim: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm fartura de comida, de bebida, de vestes, e eu aqui padecer necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Assim como voluntariamente ele saiu, voluntariamente ele voltou. O pai ficou em casa esperando. Jovem adolescente, Deus respeita a sua opinião. Preste atenção. Você está na decisão de escolhas. Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? O que é que você tem escolhido? E a Bíblia diz que Davi escolheu pecar. Ele escolheu trazer Betseba, prostituiu-se com Betseba, e você tem os resultados. Uma gravidez indesejada. E agora Davi começa um plano para encobrir, como se não bastasse pecar, prostituir, engravidar aquela mulher que já era casada. Ele agora começa um plano para tentar apagar todo aquele pecado. Apagar não, encobrir o pecado que ele havia cometido. Olha só onde que Davi chegou, irmãos. Ele traça um plano agora. Preste atenção. O que ele faz? Segundo Samuel 11:6. Ele pega Urias, o esposo daquela mulher, e dá férias para Urias. Manda um recado para Urias, traz ele de volta da batalha. Olha só, irmãos, como se não bastasse o mal que ele já tinha feito, ele começa agora a acrescentar alguns males ao seu primeiro pecado. Ele orienta Urias para que fosse para a sua casa, na esperança que Urias deitasse com a esposa e depois que Urias saísse, voltasse para a guerra, a notícia fosse que aquele filho, aquela gravidez era de Urias. Mas o que me chama a atenção, irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, é que a fidelidade de Urias foi maior do que a fidelidade de Davi. Que coisa, irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele diz assim: olha, como que eu posso, rei, como que eu posso? Enquanto os soldados do rei, os servos do Senhor, estão no campo de batalha, dormindo sobre o armário, como eu posso adentrar na minha casa? Davi ficou desesperado. Ele traça mais uma estratégia. A Bíblia diz que Urias ficou mais 2 dias ali em Jerusalém. Davi chama Urias para o banquete, embriaga Urias, embriagou aquele homem, na esperança que ele fosse e entrasse à sua casa, mas aquele homem permaneceu fiel no seu propósito, na sua fidelidade.
E quando Davi viu que não tinha mais jeito, o que ele faz? Davi escreve uma carta. Preste atenção, adolescente. Davi escreveu uma carta, e naquela carta ele estava ordenando, estava dando uma ordem para que Joabe colocasse Urias na frente da pior batalha. E é muito enfático o texto quando diz assim: então retirai-vos de detrás de Urias, para que ele seja ferido e morra. E o pior de tudo, Davi teve coragem de colocar aquela carta na mão do próprio Urias, para que ele pudesse levar a carta e entregar na mão de Joabe. Olha só que coisa, irmãos, a que ponto que um homem chega, a que ponto que um homem obstinado, entregue para o pecado, a que ponto que ele chega, por causa de uma escolha. Qual é a sua escolha aqui nessa noite? Que escolha você tem feito aqui nessa noite? Nós dissemos aqui na terça-feira para vocês bem rapidamente, quando Josué estava no trevo da vida, no trevo da decisão, o povo de Israel indo para um lado, outros indo para o outro, ele se posicionou: vocês podem ir para onde quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Qual é a sua escolha, querido, aqui nessa noite? Qual é a sua escolha? Ele ordena a morte de Urias, e Davi, ele apagou todos os vestígios daquele pecado. Quando o recado chegou que Urias estava morto, ele traz Betseba para casa, tomou aquela mulher como esposa. Ele apagou todos os vestígios daquele pecado. Mas o capítulo 11 do 2 Samuel termina dizendo assim: mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. As suas atitudes têm agradado ou têm desagradado ao Senhor? Você tem plantado